Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Solo Fértil. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio, e hoje nós vamos conversar muito sobre a importância do calcário na construção de um solo fértil. Quem está aqui comigo é o Silvino Moreira, que é professor e engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Lavras. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Hoje espero que tenhamos um dia muito produtivo. Vamos discutir sobre calcário, gesso, plantas de cobertura aí na construção de um solo fértil e produtivo e sustentável. Josias Gaudêncio, que é também engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, também pela UFLA. Seja muito bem-vindo com a gente. Muito obrigado, Luísa. Acredito que vai ser um bate-papo bastante produtivo, tratado de um tema bastante importante para a nossa agricultura. Espero contribuir bastante aqui nesse bate-papo. E o Rodrigo Borges, também engenheiro agrônomo e CEO da Calcário Solo Fértil. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui junto com os mestres, do calcário. Então, sim, vai ser um dia muito produtivo. Então, vamos lá, gente. Para produzir, precisa ter uma base forte. Professor, explica para a gente, o que é essa base forte. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se nós queremos produzir numa área de abertura, ou seja, uma área que nunca teve culturas, ou uma área de pastagem degradada, qualquer área que a gente queira tornar produtiva, nós precisamos de construir o que a gente sempre fala, que é o alicerce. E para isso, o primeiro produto é o calcário. O calcário é tão bom que ele é usado até no cimento, que se faz alicerce para casa, Mas o calcário da agricultura é diferente, Ele tem cálcio, magnésio. Então, o calcário é o primeiro produto que nós vamos utilizar na agricultura, é o principal, onde nós vamos corrigir primeiro o solo. Nós temos no Brasil que mais de 90% dos nossos solos têm o pH abaixo de 6, Então tem muitos solos aí com pH de 4,5. Então a primeira coisa que o calcário faz é o quê? Neutralizar o hidrogênio, que faz com que esse pH seja tão baixo, neutralizar o alumínio, que é muito tóxico para as plantas, Alumínio é muito bom para fazer panela, Mas no solo não, E além disso, colocar cálcio. Cálcio é estrutural, ele vai fazer parede celular, fazer com que as raízes cresçam, fazer com que a planta cresça, fazer com que os frutos cresçam, isso aí para qualquer cultura, E quando a gente fala de calcário, Rodrigo, essa descoberta no Brasil lá atrás foi muito importante, porque os nossos solos são ácidos, Sem dúvida. Quando a gente começou, há 40 anos atrás, a qualidade do calcário não era o que é hoje. Então, assim, você pegava PRNT de calcário, era quase com uma brita, de tão grosso que é. O que é, para a gente explicar para o produtor? Poder de neutralização total. Então, assim, é a parte que vai fazer o tempo de reação do calcário. Na literatura fala-se em 90 dias, Então, assim, quanto antes, melhor, Silvino? Para poder utilizar o calcário. Tem a época certa também de usar, Então, assim, mas é importantíssimo ver como que era antes e como que é hoje, o tanto que melhorou também a qualidade de calcário, a qualidade dos moinhos para fazer o calcário. E o tanto que a nossa agricultura evoluiu por conta disso, Josias? Exatamente. Dados levantados aí a partir de estimativas da Embrapa, da própria Conab, mostra para a gente que a nossa área plantada ela evoluiu ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, mas a nossa produtividade ela cresceu muito mais, Estimativas bastante grosseiras, com base dos dados que temos hoje, a gente tem aí que se mantivéssemos na mesma produtividade que a gente vinha tendo na década de 70, 80, a gente precisaria de 7, 8 vezes mais área sendo utilizada para a produção de grãos. A gente consegue hoje produzir bem, produzir muito, 2, 3 safras dentro de uma mesma área, dentro de um ano agrícola, e boa parte dessa produtividade é justamente em função do manejo de fertilidade do solo, e como o Silvio bem comentou, o calcário é a base para a construção, para sustentar um ambiente altamente produtivo e resiliente, Legal, e o Rodrigo colocou essa questão de 90 dias antes. Então, quando a gente olha para as culturas como um todo, Silvino, qual que é o momento certo de aplicação do calcário? O que o produtor deve fazer para ver se ele erra menos? Então, na verdade, é importante a gente dizer que 90 dias é o que fala a literatura. Mas esse 90 dias para o calcário, se não tiver água, ele vai continuar ali, presente, sem reagir. O calcário, para reagir, precisa de água. Então, não adianta o produtor colocar calcário no seu solo na época seca do ano, como normalmente é feito em agosto. A gente até brinca que agosto, além de ser seco, você não consegue incorporar calcário, é época de soltar papagaio, aquelas pipas, porque tem bastante vento. Então o produtor perde de duas formas. Primeiro que o calcário aplicado não reage no solo e nem todo o calcário aplicado chega ao solo. Ele sofre uma deriva
pelo vento, né? Então, o calcário tem que ser colocado o mais cedo possível, né? O ideal... Já tem que ter água no solo, então? Já teria que ter água no solo, porque senão ele não vai ter reação. Não gosto de jeito nenhum, a gente faz tudo errado. Faz tudo errado. Mas assim, o que acontece hoje, né? Nós temos 2 safras. A primeira safra, normalmente, de grãos, ela é colhida ali janeiro, fevereiro, e o produtor, para não ter perda na segunda safra, por exemplo, o milho, que precisa de muita água ali depois de 60 dias de plantado, principalmente, porque ele está no florescimento, enchimento de grão, o produtor não quer perder um dia. Então, ele colhe a soja e faz a semeadura do milho no mesmo dia, do algodão no mesmo dia. Com isso, ele não aplica calcário ali no melhor momento. Normalmente, ele deixa para aplicar esse calcário ali no final da colheita da segunda safra, que ocorre ali normalmente em julho e agosto. Então, infelizmente, é uma época que se faz isso devido ao operacional. Então, para talvez amenizar um pouquinho isso, a gente sempre fala, naquelas áreas que o produtor, áreas novas, né, aquelas áreas que estão sendo abertas, ou mesmo alguma área que precisa de ser reaberta por algum motivo, né, que se fala muito hoje de resetar a área, naquelas áreas o produtor deveria abrir no final da estação chuvosa. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão de resetar a área, que eu quero que vocês expliquem isso para mim. Tá. Mas o Rodrigo tem um exemplo disso, né? Inclusive, os produtores erram muito, né? A gente planta também soja, né? A gente aventurou, além do calcário, a gente aventurou também na agricultura como plantio também, produtor de soja também. E numa área que a gente atrasou, né, para usar o calcário, a gente deixou para usar o calcário em agosto, onde a maioria dos produtores fazem isso, né? E esse calcário só foi reagir no ano seguinte. E a gente plantou a soja e a produtividade foi muito ruim, porque aquele calcário não tinha corrigido, era um solo com pH muito baixo, um V% também muito baixo, então assim, foi muito ruim o resultado produtivo. Você tem ideia desse prejuízo produtivo, por exemplo? Foi em média de 43 sacos, mais ou menos, uma área de 180 hectares. Então, assim, foi muito ruim. E no ano seguinte, quando esse calcário corrigiu, na safra do ano seguinte, a gente conseguiu acima de 90 sacos por hectare. Porque aí corrigiu. Porque corrigiu. Então, assim, ele gastou um ano para corrigir, porque não tinha aquela umidade na época que a gente está falando, que é o ideal de corrigir, né? Eu até gostaria que o Josias falasse, porque o Josias está fazendo o doutorado dele, tem muito tempo que está trabalhando com calcário, tem 6 anos que ele aplicou calcário em algumas áreas, né, Josias? Queria que você comentasse sobre isso, essa reatividade do calcário, se é 2 anos, 3 anos, ou se o calcário ainda está reagindo. Acho que é importante para o produtor ouvir isso. Essa questão é muito importante ser discutida, e até voltando na fala inicial do Rodrigo, quando ele tratou de PRNT, né? PRNT é uma estimativa baseada na química do corretivo e na sua qualidade física, né, que é expressa em termos de granulometria, ou seja, finura das partículas do calcário. E aí, dentro da estimativa do que vem a ser a reatividade do calcário em função da sua granulometria, da sua finura, tem o que a gente chama de eficiência relativa, né? Então, a gente sabe que quanto mais fina a partícula, mais rápido ela vai reagir. E aí tem alguns números que são tabelados, 20% vai reagir, a fração que passa na peneira de 2 mm fica retida na peneira de 0,84, ela tem uma eficiência relativa de 20%, ou seja, 20% dela reage nesse período teórico de 3 meses. O problema começa aí. Eficiência relativa, ela é em função de quê? Você tem que ter um denominador, ela é percentual. Então não é que 100% daquele material já vai reagir, a gente já começa errando na metodologia oficial. Primeiro problema está aí, que a gente precisaria voltar lá nas normas de avaliação de corretivos e quantificar de fato quanto esse corretivo que vai reagir realmente, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que avaliar a dose ideal, né? O problema começa lá atrás nas metodologias. Bom, aí aplicamos esse corretivo ao solo. Já começa o segundo ponto que muitas vezes a gente erra, é a escolha da dose, que a gente vai comentar mais à frente. Ok, mas suponhamos que esse calcário foi recomendado uma dose ideal para corrigir aquele nível de acidez. Nós estamos pecando também na fase de aplicação. A gente sabe que a depender das condições do tempo ou mesmo da regular do maquinário, a gente vai ter maiores ou menores perdas. Então, boa parte do calcário está sendo aplicado, uma parte dele não está chegando ao solo. Então, isso já explica também o porquê que o corretivo não vai atingir. Mas, por exemplo, então se eu estou abrindo uma área, certo? Vou começar um plantio. Eu devo fazer essa correção de solo e esperar 2 anos, quanto tempo para poder de fato implementar a cultura, uma vez que a gente sabe que o calcário ele vai demorar a reagir? Não precisa esperar 2 anos. Na verdade, não. A gente precisa melhorar a nossa eficiência em todo esse processo. É escolher um calcário de boa qualidade e ter capricho na aplicação, não é jogar calcário.
É aplicar. Mas então, em quanto tempo que ele vai começar a reagir? Bom, ele começa a reagir no momento que ele tem contato com as partículas do solo e contato com água. A química da reação é muito simples. Né? A química da reação é muito simples. Você tem um produto que ele é carbonato de cálcio, mais água, ele se dissocia, libera cálcio, libera as bases, que são quem de fato vai neutralizar essa acidez, né? Só que o problema é que a gente sabe também que a reatividade ela é governada também pelo pH do meio. À medida que o calcário vai elevando o pH da solução, há também um movimento reverso de anular, vamos dizer assim, o caminhamento dessa reação. Então, quanto maior o pH, menor vai ser a velocidade de dissociação também. Então, a própria condição de correção da acidez... Você tem que elevar um pouco a dose, dependendo da área. Então, a gente tem uma série de fatores que devem ser considerados nisso aí, né? O calcário que é aplicado esse ano, mesmo com umidade, vai reagir todo. Não vai reagir. A gente sabe que vai demorar de 3 a 4 anos, depende de se o solo é mais arenoso ou mais argiloso. Mais arenoso, às vezes mais rápido, se tiver água, né? Mais rápido ele atingir as camadas mais profundas do solo. E a questão é muito importante, porque em algumas áreas a gente só faz a aplicação do calcário na superfície do solo, que são as áreas de café e as áreas sob plantio direto há muitos anos. Então, nestas áreas, se eu aplico ele na superfície do solo, aqui na superfície, e o pH já está muito elevado, esse calcário vai ter muita dificuldade de reagir. Tem o fato que você tem que envolver ele para chegar nas camadas mais profundas. Mas não quer dizer que você precisa de revolver calcário em todas as áreas. Você pode aplicar na superfície e ele funcionar bem. Ele vai ter dificuldade maior de funcionar naquelas áreas que já estão com pH muito elevado na superfície, porque já se usou muito calcário. Então você imagina uma área que não foi bem corrigida inicialmente, ou seja, ela não tem correção nas camadas mais profundas do solo, e o produtor de café ou o produtor de grão só faz calcário na superfície. Então, o que acontece? Todo ano calcário na superfície, às vezes em alta dose, ele não corrigiu embaixo. E esse calcário vai ter dificuldade, às vezes, de reagir pelo fato de ele não ter contato com o solo, que está sendo sempre colocado na superfície, e também porque naquela camada mais superficial ali, você ter ali um pH já mais elevado. Então, por isso que o melhor momento mesmo é quando você está revolvendo o solo por algum motivo, em abertura de novas áreas, que aí você vai fazer com que o calcário reaja com mais facilidade. Porque a gente teve a oportunidade de visitar algumas propriedades, né, juntos, e o produtor falou exatamente isso. Eu quase desisti, porque eu não estava conseguindo produzir. Eu não produzia. E foi quando o professor chegou e trouxe a técnica de que ele precisava aprofundar esse calcário para poder conseguir produzir, né? E era uma família, eles tinham comprado uma área inteira, né? Foi uma história interessante. Sim, esse caso desse produtor e vários outros, tem vários casos semelhantes. Aí entra a coisa da dose que o Josias falou. Aí nós vamos falar de dose daqui a pouco, mas as nossas metodologias de recomendação, nós temos alguns boletins que eles têm mais de 30 anos. Eles foram feitos naquela época que a nossa agricultura era uma agricultura muito menos intensiva, que nós só tínhamos uma safra por ano, tínhamos uma agricultura com cultivares de sojas mais tardias, milho mais tardio, eram materiais mais rústicos que até suportavam um pouco de acidez. A partir do momento que nós mudamos a nossa agricultura com 2 safras por ano, isso começou em 1995, mas foi só nos anos 2000 que isso aumentou muito, nós temos culturas mais precoces, muitas vezes um pouco mais exigentes e mais sensíveis à acidez. E os boletins não contemplam isso. E esse foi até um dos motivos que nós começamos a estudar calcário novamente, né? Porque nós precisamos de dar melhor condição para as plantas que no momento são mais precoces e com maior produtividade, né? Maior produção por hectare. Perfeito. E quando a gente olha para tudo isso, como que a qualidade do calcário vai impactar, Rodrigo? A Solo Fértil, em 2006, foi a primeira empresa 100% automatizada no setor de calcário. Isso aí, essa automação trouxe uma eficiência e uma qualidade no calcário, assim, que cada dia a gente vai aprimorando e vai melhorando esse sistema de automação. Então, assim, a gente tem um controle de cálcio e magnésio, tudo automatizado, então a gente consegue equilibrar, né, qual que é o melhor calcário para o produtor, e também a questão de granometria. A gente tem que era o que o Josias estava falando. Isso, a parte de granometria, que é a parte da eficiência relativa. A gente tem no sistema nosso lá de produção, a gente tem um coletor automático. E ele coleta num turno de trabalho na parte da manhã, por exemplo,
ele coleta 120 amostras num período da manhã, por exemplo. Então, assim, ele é muito bem amostrado. Então, a gente tem uma qualidade tanto no controle de cálcio e magnésio, quanto também na parte de granometria. Essa parte de granometria, a gente faz a análise individual de cada moinho. Então, assim, se o moinho tiver, igual o Josias comentou, das peneiras, né? Então, assim, tem uma regra de quantos % que tem que passar em cada peneira. Então, se o moinho tiver na peneira 50, por exemplo, se ele já tiver, que é o padrão que a gente mede, onde a gente tem que entrar e intervir na produção. Então, se o moinho tiver com a porcentagem 60% na peneira 50, a gente já intervém na produção para aquele moinho e já vai fazer a regular de grelha, de martelo, aí vê o que precisa fazer a hora que abre o moinho, que a gente vai ver. Então, assim, com isso, com esses parâmetros que a gente tem, esse controle, essa quantidade de análise que a gente faz, a gente garante muita qualidade no produto. Agora, me conta uma coisa, o calcário é vilão ou não é de micronutrientes? Bom, isso aí, na verdade, isso foi motivo de muita discussão no passado e é até hoje. O que a gente sabe é que o pH, ele é um parâmetro muito importante na fertilidade do solo, ele afeta diversos processos, mas no passado, tem até um gráfico que é muito conhecido, começou com trabalhos lá na década de 30 nos Estados Unidos, foi importado para o Brasil e infelizmente aqui a gente tem, muitas das pessoas replicam, mas não vão a fundo buscar a origem das coisas, né? Então ficou muito popularizado aquele gráfico que mostra o aumento de pH e a disponibilidade de nutrientes. A gente percebe que à medida que você aumenta esse pH do solo, então uma redução na disponibilidade dos micronutrientes catiônicos, que são eles cobre, ferro, manganês, zinco, por exemplo. E aí criou-se o mesmo, né? Se eu aplicar calcário demais eu vou ter problema. O que a gente tem visto atualmente? Primeiro que as doses recomendadas de calcário, elas não têm sido suficientes para elevar o pH a níveis adequados, não tem entregado aqueles teores de cálcio e magnésio que a gente busca. Então o problema inicial já é esse. O objetivo inicial da construção é fazer de fato esse alicerce bem construído. Aquelas doses já não estão entregando o nosso objetivo. As doses dos boletins antigos. As doses na metodologia oficiais. Então, o nosso foco principal nisso, que é estabelecimento de um sistema que suporte boas produtividades e suporte veranicos, não está sendo alcançado pelas doses atuais. Não tinha que mudar a metodologia, então, não igual no café, por exemplo, a gente... Acho que vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto. Nós queremos chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, mudando o foco da conversa aqui, mas no café, a metodologia de prova de café especial, ela acabou de ser alterada porque identificaram que precisavam entender que outros fatores influenciavam no sabor dessa bebida. Então é o caso, né, da metodologia ser alterada também. Bom, a metodologia para chegar no boletim, né, Josias, ela precisa de passar, aqui em Minas, por exemplo, boletim de Minas, depende da aprovação de professores de diversas instituições, juntos tem que chegar num consenso. E vou te falar que isso não é fácil, porque nós temos... Precisamos colocar essa galera para conversar. Pois é, e assim, depende de trabalhos publicados. Então, assim, uma das coisas que a gente tem feito, nosso primeiro objetivo é levar as informações geradas pelo trabalho do Josias, do Mauro, de todos, para o produtor. Para nós, o objetivo é atingir o produtor. Mas nós não podemos fazer isso sem atingir o mundo científico. Então, hoje, todos os trabalhos que a gente tem feito, a gente tem publicado, inclusive no exterior, em boas revistas, né? Revistas europeias e revistas americanas, em inglês, para todo mundo ler, né? E para mostrar para o povo essa metodologia. Porque quando vai reformar o boletim, o que se faz? Você vai buscar os trabalhos de literatura. Então, hoje, nós já devemos ter 8 dissertações de mestrado, algumas já de doutorado. De doutorado, nós vamos chegar na 5ª, né? Em todas elas mostra a mesma coisa. As doses que estão nesses boletins não funcionam, principalmente para os solos aqui de Minas Gerais e para o Brasil como um todo. Para você ter uma ideia, o primeiro trabalho que nós fizemos em 3 locais diferentes, a dose recomendada pelo médico de Minas era 0. E não recomendava, né? Uhum. E o de São Paulo recomendava ali 3 toneladas por hectare. Nós chegamos que a dose ótima para as maiores produtividades, ela situava de 9 a 15 toneladas por hectare, incorporada a 40 centímetros, a depender da fazenda. E essas doses foram feitas pelo produtor em algumas glebas, né? A gente viu que era altamente econômico, no que entregava
era muito, né? Então, a gente comparou isso em situação de estresse, de falta de água, avaliamos a raiz da planta, como é que ficava nessa condição de falta de água com maiores doses de calcário. É o que o Josias está fazendo hoje, com 6 anos aí já em algumas áreas. Então, a gente tem que ajudar, tem outros colegas também trabalhando com isso, então nós precisamos de trabalho científico. Porque a gente quer produzir mais. Exatamente. Né? Agora, o produtor que quer produzir mais, digamos assim, eu como professor, eu ensino a metodologia antiga, né? E mostro para os alunos, essa aqui vocês não usam. Vou dar um exemplo, né? Aqui não estamos falando de uma coisa totalmente científica, mas só para você entender o que eu estou dizendo, que é grave. No Boletim de Minas, por exemplo, fala-se o seguinte, que as culturas de soja e milho tolera uma saturação por alumínio até de 20% na CTC. Ou seja, a CTC é a capacidade de troca catiônica, onde você coloca os nutrientes. Ou seja, vamos imaginar o solo como uma caixa e até 20% daquilo ali pode ser alumínio. É isso que está no Boletim de Minas e diz que somente 2 centimol de cálcio mais magnésio junto atende a demanda dessas culturas anuais. Nós sabemos que não é verdade. Nós precisamos até no próprio boletim mesmo, traz essa controvérsia, que fala-se em 2,4 centimol apenas de cálcio, você está entendendo? E mais 0,9 de magnésio. Então, a informação está muito atrasada. Mas, felizmente, nós temos bons técnicos de campo que estão levando essa informação adiante. Essa informação que nós estamos desenvolvendo antes dela ir para os boletins. E os produtores já estão utilizando. E sentindo o resultado, que é o mais importante, né? Vou te falar, só para fechar aqui, porque eu falo demais, mas assim, tem produtor que está abrindo área de soja com 82 sacas. E eu estou vendo produtor abrindo área com 40. Sabe aquelas áreas de pastagem degradada? A diferença são de 40 sacos. Mas agora vamos ser claros, não é só o calcário. O calcário é o alicerce, né? Depois vem o gesso, vem as plantas de cobertura para proteger o solo. Nós podemos falar depois um pouquinho sobre plantas de cobertura, para evitar erosão, para facilitar que os micro-organismos trabalhem melhores, né? Porque vai reduzir a temperatura do solo, vai aumentar a umidade. Uma boa adubação, um bom manejo. Mas nós estamos falando de 40 sacas de diferença na soja. Coisa. É muita coisa. Doido, é para sentar e chorar. E eu estou falando isso aqui, se alguém quiser conhecer esses produtores que estão tendo essas produtividades, nós podemos levar. Agora, voltando à questão dos micronutrientes. Alguma dessas áreas, se você faz análise do solo, não detecta magnésio, está dizendo que é 0. Então, eu preciso de um bom calcário para começar o sistema. Calcário com quantidade adequada de cálcio e magnésio. Micronutriente precisa também, porque esses solos, independente ou não de calcário, eles não têm micronutriente. Mais de 95% dos nossos solos do Cerrado são pobres em micro. Inclusive tem algum calcário que é fonte de micro, inclusive. Há isso aí também no mercado. Bom, mas então, o micro precisa dele, né? Isso aí, precisamos de todos os nutrientes. A planta precisa de 17, de todos. É a lei do mínimo. Mas, micronutrientes eu posso colocar no adubo de semeadura, aquele adubo que você põe ali do lado da semente. Eu posso aplicar esses micro a lanço em área total. Eu posso fazer uma aplicação foliar de micronutrientes, que é altamente eficiente hoje. Hoje nós temos excelentes fontes, ótimas empresas idôneas trabalhando com isso. E tem resultado. Podemos trabalhar e devemos trabalhar com plantas de cobertura que também faz o papel de produzir raiz. Logicamente, planta de cobertura não vai crescer se não tiver calcário, por isso que é o começo, né? Elas vão produzir raiz, vão ser raízes profundas, que chegam às vezes até 2 metros de profundidade, e aqueles nutrientes, incluindo alguns micro, como o boro, que é extremamente importante, que lixivia com facilidade, ela busca ele e traz para a superfície. Né? Ou seja, nós precisamos do calcário para até para os nutrientes serem melhores absorvidos. Sim, exatamente. E agora vamos aproveitar e fazer uma parada nesse assunto aqui que eu quero saber, gesso ou calcário? Os dois, né? Tem essa briga, não tem? Na verdade, são insumos com objetivos distintos, mas complementares, né? O calcário ele é corretivo de acidez. Então, se eu tenho pH ácido, eu preciso levar esse pH a níveis adequados. E quem faz isso é insumo que injeta base do sistema. São os produtos corretivos, né? E o calcário é aí o insumo corretivo mais difundido e mais utilizado na agricultura a nível mundial. Porque ele vai fornecer o cálcio e o magnésio, que é nutriente para as culturas, e ele vai, na sua dissociação, liberar as bases, que são as hidroxilas, e o hidrocarbonato, que vai corrigir aquele H+, vai neutralizar o H+, liberado pela hidrólise do alumínio também.
O gesso ele é complementar porque ele não tem poder de geração de base, né? Na química existe a constante dissociação básica, que é muito baixa. Então, o gesso, a reação dele não consegue liberar bases. Mas ele libera o sulfato. E esse sulfato ele é muito interessante para nós. Por quê? Primeiro que ele é fonte de enxofre para a planta. É um elemento muito negligenciado, mas muito importante para as culturas também. Só que esse sulfato ele tem um aspecto interessante, que ele pode se ligar a cálcio, ele pode se ligar a magnésio, se ligar a potássio e fazer esse carreamento dessas bases ao longo do perfil, né? O gesso é um produto muito mais solúvel que o calcário, então até a reação dele é mais rápida quando comparado ao calcário aplicado nas mesmas condições. E o calcário ele tem uma limitação física mesmo. Geralmente, o grande efeito do calcário fica nas camadas onde ele foi incorporado. Então, por exemplo, se eu tenho uma grade que está incorporando a 30 e 40 centímetros, aquela vai ser a faixa do solo que vai ser mais afetada pela aplicação do corretivo, que vai ser melhor corrigida. Abaixo disso não vamos ter efeitos sim, mas os efeitos eles são menores, depende de textura, da dose aplicada, do regime, do sistema de produção. O gesso não, o gesso ele consegue atingir camadas mais profundas. É a construção de perfil de fato, né? É a construção da fertilidade em subsuperfície ou no subsolo, que é tão importante. A gente está falando de camadas de 40 a 60, 60 a 80, até 1 metro ou mais, dependendo da frequência de aplicação, dependendo da dose, dependendo do sistema. É justamente o que a gente está buscando, Silvino, que é a construção de perfil. Então, o que é construção de perfil de solo? Eu acho que é a questão de usar o que o Silvino falou, ou seja, fazer a base. Usar calcário, usar gesso, usar os micros, usar cultura de cobertura, ou seja, construir essa base justamente para poder ter alta produtividade. E por que essa cobertura é importante, Silvino? Hoje nós chamamos plantas de cobertura como plantas de serviço. Cada uma tem a sua importância. Então vamos dizer que você, como produtor de soja ou produtor de café, áreas que tem muito nematóide, nós temos que usar, por exemplo, as crotalárias, que elas são plantas armadilhas, que elas vão reduzir a população de nematóide, que nematóide você não consegue resolver isso com os químicos. Então você vai tirar uma safra e você vai colocar a cobertura, depois você vai para outra. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Não, nós não vamos. Nós vamos, talvez, inclusive, colocar essa crotalária junto com o milho, exatamente, consociado. Isso tem sido feito bastante. E no caso do café, pode ser feito ali nas entrelinhas. Mas voltando à importância dessas plantas de cobertura para a gente, um outro serviço muito importante é nos ajudar a ciclagem de nutrientes. Então tem plantas que são mais especializadas a ciclar nutrientes, dentre elas as gramíneas, braquiárias, rusizienses, piatã, as brisantas, porque elas têm um sistema radicular mais agressivo e com isso elas fazem o sistema radicular muito profundo. Aqueles nutrientes que lixiviaram, que desceram por algum motivo, elas conseguem absorver água e também parte desses nutrientes e trazer para as folhas, para o caule na superfície. E à medida que elas vão decompondo ali, elas vão liberando esses nutrientes. Um outro serviço muito importante das plantas de cobertura é a proteção física do solo. Quando você tem o solo coberto, dificulta, por exemplo, a germinação de plantas daninhas, aquelas sementes que estão ali. É uma proteção física. Dificulta a germinação de escleródio de mofo branco, que é um principal problema dos produtores digamos que deve ser a principal doença hoje das regiões altas, como é o caso do sul de Minas, né? Na soja, que é um grande problema, e também no feijão e em outras culturas. E você também dá condição de umidade, porque se você tem planta de cobertura, dá condição de umidade e temperatura. Para você ter uma ideia, tem alguns relatos, até científicos, só onde você tem palha e onde você não tem palha, a diferença mínima chega a 20 graus a menos aonde você tem palha. Isso é impressionante. Impressionante. Agora sim, eu acho que ficou claro para a gente, então, a importância dessa base bem feita. Tudo isso começa realmente com essa aplicação de calcário, mas também a gente tem que pensar no sistema como um todo. Então, exatamente. Vem o gesso, vem os micronutrientes, enfim, vem tudo isso. Eu acho que para a gente começar a fechar aqui a nossa linha de raciocínio... Só tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. Isso não pode deixar de falar. O calcário que vai dar toda essa base para a gente fazer essas plantas enraizar. Mas olha só, a soja... Se a gente tivesse que colocar nitrogênio na soja, a soja do Brasil seria inviável, porque ela precisa de muito nitrogênio. É o nutriente mais utilizado pela soja. Então ela depende exclusivamente da fixação biológica de nitrogênio. As bactérias que fazem isso, todo ano o produtor coloca aquele inoculante. Este inoculante está sendo morto. Essa bactéria, brinco, que ela está sendo frita, porque as temperaturas chegam a 60 graus. E essa bactéria só sobrevive até 30, 27, 30 graus. E quem faz essa condição de temperatura para elas são as plantas de cobertura.
Mas veja só, você não tem plano de cobertura se não tiver boa correção de solo. Então a correção de solo é a base, é tudo. E aí, para a gente começar a fechar essa linha de raciocínio, o que eu queria entender aqui? Quando a gente fala de calcário, a gente fala de diferentes teores de calcário, né? Quais são hoje, Rodrigo, e como que o produtor ele vai saber o que utilizar na área dele? Sempre iniciou-se pela análise do solo, né? Então ele faz a análise do solo e ele vai ver como que está o equilíbrio do cálcio e magnésio no solo dele. Então, de acordo com nos estudos novos que o Silvino está nos apresentando aqui, ele até fala quanto que você quer que atingir da CTC, né, ocupada pelo cálcio, e quantos por cento você quer ocupar pelo magnésio. Então, assim, esse é o estudo novo, né? Mas, pegando pela análise de solo, qual que é o ideal? É no mínimo 3 centimol por decímetro cúbico de cálcio e de 1,5 mais ou menos de centimol de magnésio. E na Solo Fert a gente tem uma linha de produto justamente para atender dependendo da análise de solo. Então a gente tem calcário, o Solo Fert, o MAG 3515. O próprio nome já fala, 35 é o teor de cálcio e 15 de magnésio. Então ele já é um calcário que tenha produtor que esteja com deficiência de magnésio, no solo com deficiência de magnésio. A gente tem um 40-10, Solo Fert MAG 40-10, que é 40 de cálcio e 10 de magnésio. Então, assim, a gente tem tanto calcário com altos teores de cálcio e com altos teores de magnésio. Então, depende justamente da análise de solo. Ele fez a análise de solo, a gente tem um calcário com o sistema nosso totalmente automatizado, a gente consegue equilibrar esse teor de cálcio e magnésio para atender a necessidade dele. Para a gente fechar, vamos trazer aqui então as principais dicas para esse produtor, para ver se a gente para de errar, porque essa semana, aliás, eu fiz muitas entrevistas e o que mais foi falado para mim, o produtor precisa parar de errar no calcário. Então, Josias, assim, em poucas palavras mesmo para a gente fechar, qual a dica que você deixa, Silvino e Rodrigo? Bom, acho que a dica principal para quem está começando o sistema é fazer essa incorporação do calcário de maneira profunda, caprichar na aplicação, utilizar uma dose que seja suficiente para corrigir, e a partir do momento que ele fez a incorporação profunda, combinou o gesso também dessa aplicação inicial com o calcário, colocar plantas de cobertura, proteger esse solo para não perder esse todo investimento, e a partir dali monitorando ano a ano via análise a reacidificação desse sistema, para ele não perder o time da reaplicação de calcário, da aplicação de gesso, para que ele não tenha que resetar novamente esse sistema, né? Até começar bem feito e manter. O Josias já falou de coisas muito importantes que eu concordo plenamente, mas antes mesmo da dose, nós temos que escolher um bom laboratório e não trocar de laboratório todo dia, né? Nós temos que escolher um bom laboratório, aquele laboratório que tem um laboratório conhecido, né, que tem selo de qualidade, né? E não trocar, por quê? Porque senão cada laboratório às vezes usa uma metodologia diferente, aí você não tem comparação para saber o que houve, né, na sua área de um ano para outro. Então nós precisamos construir um histórico daquela área, porque muitas vezes os laboratórios também erram. Então essa escolha do laboratório é muito interessante para o produtor e muito importante. Eu vejo, às vezes, tem produtor que ganha a análise da cooperativa e resolve trocar o laboratório só porque ganhou a análise da cooperativa. Ele está perdendo dinheiro, porque normalmente alguém vai ali e não faz uma amostragem bem feita, e isso vai impactar todos os custos dele de produção. Eu estava no Mato Grosso semana passada e o produtor me apresentou 2 análises de solo, uma de um ano e outra de outro. A primeira tinha teores de cálcio próximo de 5, e CTC de 9. A segunda tinha teor de cálcio de 2,5 e CTC de 5. Eita! Aí ele queria que eu explicasse para ele o que houve. Eu falei assim, olha, laboratório de amostragem e erro de laboratório. Então, assim, a gente não compensa o produtor ganhar análise de solo, isso não significa nada para o produtor. Isso não significa nada, isso é muito barato, o custo disso é muito baixo. Então, escolher o laboratório e usar sempre aquele laboratório e depois definir a dose com muito critério, né? Incorporar, igual o Josias falou, mais profundamente, a 40 centímetros, a 50 se for o caso, né? Calcário, gesso, micronutrientes. Fazer o sistema funcionar. O Silvinho falou muito bem em questão de análise. Então, assim, vamos pegar essa fala dele aí. Em relação a calcário, hoje, quanto mais magnésio tem no calcário, mais caro e mais difícil de se produzir. E muitos produtores aí negligenciam isso, no sentido de que
Na hora de comprar o calcário, às vezes um orçamento de uma empresa para outra, às vezes dá uma diferença, às vezes pequena, e às vezes o resultado às vezes muito inferior. Às vezes preocupa, por exemplo, na indústria, quando a gente fala o calcário, vamos dar um exemplo, da Solo Fértil, o Solo Fértil Mag 4010. Ele tem 10 de magnésio. Aí você pega a empresa, a Solo Fértil garante de 10 a 12 de magnésio. Claro que a gente tem essa variação por causa de análise mesmo. Mas quando você pega, por exemplo, fala, meu calcário dá de 10 a 15. Na indústria, é muito difícil falar assim, eu vou produzir um calcário garantir de 10 a 15 e vou entregar com 15. Eu vou entregar próximo de 10, que é a garantia mínima. Sim. Então, às vezes, quando você vai fazer um orçamento, às vezes, de um calcário, e dá essa diferença tão grande de magnésio, claro que isso aí vai impactar no preço, que quanto mais magnésio, mais caro ele é para produzir, mais dura é a rocha. Então, isso aí, às vezes, o produtor negligencia isso, porque ele olha pelo preço, e não olha pelo resultado, não olha pela qualidade. Sim. E hoje, assim, tecnologia na agricultura, hoje, agricultura de precisão, ou seja, ele faz tudo, escolhe a melhor semente, escolhe o melhor maquinário, agricultura de precisão, faz tudo correto. E às vezes negligencia no calcário, que é o produto mais barato que tem na agricultura. Então, assim, ter esse tipo de cuidado. Eu acho que se ele tiver esse tipo de cuidado, eu acho que ele vai ter bons resultados. Posso pegar uma última carona aqui só para fechar? Pode. É porque eu acho que é muito importante quando a gente fala de qualidade de calcário, além do cálcio e magnésio, né, de acordo com o que você precisa ali, que você tem que escolher, não olhar só o PRNT. Esse poder relativo de neutralização total sozinho não quer dizer nada. Por quê? Porque o PRNT, ele depende, como já foi falado, do poder de neutralização, que é o PN versus a reatividade. Mais fino, reatividade ali 100%. Então tem calcário que tem um PRNT de 80, como exemplo, e tem um calcário A e um B. Então tem um calcário que pode ter um PRNT de 80, mas a reatividade dele é 100%, ou seja, ele é muito fino, difícil de aplicar, e o que interessa para nós é o poder de neutralização, que é o PN. O PN é 80. Se o PN é 80, isso é muito importante. Quer dizer que 20% ali não é carbonato, não vai reagir. Você está aplicando 20%, teoricamente, de material inerte. Então isso tem que ser olhado, não só o PRNT, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa que acontece muito lá na Solo Fértil, assim, a gente vê vários outras empresas. O Brasil tem indústria de calcário no Brasil inteiro. Então, assim, a gente vê, às vezes, calcário de outras regiões, justamente isso, com PN diferente. Lá no Solo Fértil, o PN é 100%. Ou seja, 100% de correção de cálcio e magnésio, ou seja, está ocupado 100%. Você tem que olhar essa qualidade. Então, assim, essa questão do PN, isso aí, a gente vê muito isso. Às vezes você pega um orçamento de um calcário de outras regiões, só no PN a pessoa às vezes está perdendo 20% de qualidade naquele calcário. Aí, sem falar PRNT, cálcio e magnésio. Então, é muito importante o que o Silvinho falou do PN. Olha, gente, muito legal. Eu acho que aqui ficaram várias dicas, né, para nós produtores. Principalmente, eu acho que olhar para o período da aplicação desse calcário para a gente conseguir ter mais efetividade no resultado, ou seja, não vamos ficar num período seco, vamos buscar o período chuvoso, vamos olhar para o sistema de produção como um todo, né, todas as etapas que precisam ser feitas, desde a base com o calcário, ao gesso, aos micronutrientes, enfim, olhar também para a qualidade desse calcário, porque muitas vezes existe uma diferença enorme no mercado, e olhar para os processos para que a gente consiga produzir cada vez mais. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast da Solo Fértil. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.